Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, Cooperativa Agropecuária e Industrial. Um bom dia aos quase 20 mil associados da grande família Cotrijuí. Estamos começando o nosso informativo com geração pela Rádio Repórter, apresentação na cadeia regional de emissoras e também pelo portal ijuí.com. Hoje é 27 de abril de 2014, é o último programa deste mês. Conosco, como de hábito, está aqui o presidente, Dr. Vanderlei Ribeiro Fragoso. Presidente, seguindo uma orientação da nossa direção, a Cotrijuí começou no ano passado e agora já começam a aparecer os frutos de um inédito programa de fertilização in vitro. O que o senhor pode dizer ao nosso associado? Bom dia, presidente. Bom dia, Adelar. Bom dia, ouvintes. E um bom dia especial a todo o nosso agricultor, agricultora, produtor, associado junto à cooperativa, sua família, parceiros comerciais, funcionários, demais ouvintes, comunidade também, que acompanha o programa informativo da Cotrijuí, aí, gerado a partir da emissora Rádio Repórter da cidade de Juí. É uma satisfação nossa, mais uma vez, poder conversar com o nosso produtor. E a gente sabe que toda vez que a gente vem, a gente procura trazer as informações para o nosso associado do trabalho que nós, nosso conselho, nossas equipes, estamos desenvolvendo no sentido de reestruturar, sanear e revitalizar a nossa Cotrijuí. E nesses projetos de reestruturação, a gente procura manter todas as atividades da Cotrijuí em funcionamento. E uma das atividades importantes que a Cotrijuí tem também é a atividade leiteira. E pensando em novas tecnologias na atividade do leite, no ano passado, quando da Expo Inter, nós estivemos visitando e conhecendo a experiência da fertilização in vitro e de lá para cá nós determinamos o nosso departamento técnico da área veterinária que atua junto ao nosso produtor de leite, de conhecer e aprofundar os conhecimentos técnicos da importância desta fertilização in vitro. E agora, inédito no Rio Grande do Sul, onde que a Cotrijuí, nós, a partir de nossa deliberação, desta atual direção, vamos implementar esse projeto e estamos implementando já com uma gama aí de produtores de leite, que isto pode gerar um incremento e uma melhoria na genética, inclusive da produtividade, entre 25% a 30% de aumento de ganho para o nosso produtor de leite. Então, é uma ação importante que nós, enquanto direção da cooperativa, nossas equipes técnicas e o produtor também acreditando e confiando nesse projeto da fertilização in vitro, que a nossa equipe técnica está à disposição dos nossos produtores de leite para passar todas as demais informações. Bom, o governo do estado, através da Emater, também divulgou o relatório da safra gaúcha, cerca de 30 milhões de toneladas. Como avalia esse quadro aí, presidente? De fato, isto demonstra e mostra e comprova, né, Adelar, e demais ouvintes, nosso associado, nosso produtor, a nossa sociedade, enfim, que acompanha o programa da cooperativa, a importância do setor agrícola do nosso estado, onde que o governo do estado está comemorando esta boa safra, o estado do Rio Grande do Sul colhendo aí 30 milhões de toneladas de grão, um aumento de 9,2% comparado com a safra anterior. Isto representa no PIB gaúcho cerca de 24 bilhões de reais, segundo os dados aí que são divulgados pela Emater, o órgão oficial do próprio governo, e a importância que a agricultura tem no desenvolvimento do nosso estado, está entre o 9º estado de uma gama de países como um dos melhores estados para receber investimentos. E isso também decorre da força do nosso próprio agricultor e a importância das cooperativas, das áreas técnicas, dos órgãos de assistência técnica pública também, que a gente sabe e reconhece o papel da Emater, que dias atrás, inclusive, estava enfrentando uma grande crise e que, graças ao governo federal, acionou e o governo do estado foi mantido a instituição da Emater de prestar uma assistência pública técnica para os nossos produtores, principalmente para a agricultura familiar, que vem colaborar com aquilo que a Cotrijuí também presta para o nosso produtor, que é a assistência técnica lá dirigida, lá na propriedade, para o nosso associado. Então, é um fato importante, é um fato a ser comemorado, mas é o nosso produtor que está de parabéns, é o clima que ajudou, está de parabéns, e o produtor tem feito a sua parte nesse contexto. Então, se há algo a ser comemorado, diga-se de passagem, com incremento de áreas,
que vem sendo cultivados com a soja, que é um grande carro-chefe, produto de exportação, produto com uma grande liquidez, mas é o esforço de quem? De você, produtor. De você, produtor, que tem buscado as orientações necessárias. E a Cotrijuí, não esqueça, que ela é a sua casa, meu produtor, para lhe orientar de forma séria, de forma transparente, coerente, para que você continue incrementando a sua produção e que o nosso estado e a nossa região continue tendo bons resultados. É importante a gente falar também da cotação, mas falar um pouquinho mais sobre como é que foi o desempenho da safra de soja na área de ação da Cotrijuí. Na área de ação da safra da Cotrijuí, a média de produção, nós tivemos em algumas regiões, tivemos estiagem, Juí, Nova Ramada, Juricaba, um pouco na fronteira. Então nós devemos fechar na área de ação da Cotrijuí com uma média entre 37 a 40 sacas por hectare. Uma produtividade não tal quanto o produtor esperava. Nosso produtor hoje está usando uma tecnologia para produzir aí 3 mil quilos de soja por hectare, ou seja, uma produtividade acima de 50 sacas. Produtores já colhendo 60, 70 sacos por hectare, mas às vezes o clima se mostra às vezes não tão favorável como ocorreu em algumas regiões da área de ação da cooperativa. Mas média geral, devemos estar aí fechando em torno de 37 a 40 sacos por hectare. E que, né, Adelário, como você mesmo coloca, o preço, as cotações. Aí que vem um grande diferencial para o nosso produtor neste momento e que, inclusive, acompanhávamos essa semana aí várias entrevistas de analistas de mercado, que a China, ela parou um pouco de comprar. O mundo está olhando para os Estados Unidos, como é que vai se comportar o plantio e como é que vai se comportar o clima no decorrer dos tratos culturais da soja. Há uma previsão não muito positiva para os Estados Unidos de que em julho talvez tenha uma certa estiagem lá num período mais crítico que a planta precisa. Se caso isto confirmar, há uma tendência de elevação de preços, que já estão nos preços com cotações excelentes, o que está judiando o produtor neste momento da comercialização, trancamento dos embarques dos navios nos portos, nos terminais portuários, em Rio Grande, em São Paulo, em Paraná, que isso acaba gerando um prêmio negativo, um custo para o produtor, que geralmente o prêmio tem que ser positivo. E neste momento o prêmio acaba sendo negativo, que acaba reduzindo para o nosso produtor. Mas assim mesmo, nós enquanto Cotrijuí, nosso produtor está podendo sentir a diferença do que é ele trabalhar num regime de armazém geral, que o produto é dele, a cooperativa não vende o seu produto, o produto é dele, e permitir ele comercializar no disponível. Por que do disponível? Porque o seu grão está guardado como que se fosse lá na propriedade, no galpão, no armazém, de propriedade do produtor lá na propriedade rural. Então o regime do armazém geral permite com que o nosso associado, o nosso produtor, ele comercialize o seu produto no disponível. E nessa semana que passou, onde que a soja aí esteve encerrando a sua cotação a $14,99, possibilitou a realização de negócios a R$ 64,00 a saca para o nosso produtor, e há uma expectativa, inclusive, se o prêmio tornasse positivo, ou ele zerasse 0-0. Hoje o nosso produtor teria condições, a hora que normalizar o embarque desta soja nos portos, ele teria condições de estar sendo praticado aí um preço entre R$ 68,00 e R$ 69,00 do disponível. Então, a gente quer agradecer, como a gente já disse no programa passado, ao produtor que está confiando nesta modalidade. Não há diferença. Na verdade, quem é a diferença é o produtor sentindo hoje que o preço da cooperativa, através do armazém geral e através do disponível, o nosso produtor começa a sentir no bolso a diferença positiva, proativa para ele. E está claro, ganhando mais, não é? Ele está ganhando mais. De média, o nosso cooperado, o nosso produtor que comercializa, deposita sua safra no regime de armazém geral e comercializa através do disponível, que a gente pode dizer o seguinte: depositar em regime de armazém geral, se o preço que a cooperativa está conseguindo para ele é insatisfatório, o produtor, ele pode ele próprio fazer uma negociação através de uma corretora e fazer o embarque ele próprio através do disponível, porque nós estamos guardando o seu produto, porque o seu produto é sua propriedade. Então, a gente percebe este lado positivo para o nosso produtor, como a gente já comentou no programa passado,
que há uma expectativa e os analistas de mercado continuaram durante esta semana fazendo projeções positivas de elevação do preço. E a Índia aumentou o seu poderio de compra, estão comprando também, a Índia. Exatamente, um novo mercado começa a se abrir para o sojicultor. Então, se a China, neste momento, ela dá uma segurada na compra da soja, mas em contrapartida, novos mercados estão surgindo, onde que a Índia surge como uma grande opção de mercado para o nosso produtor de soja aqui do Rio Grande, aqui do Brasil e aqui da área de ação da cooperativa. Presidente, o pessoal da fronteira deve estar pensando, o presidente não vai falar um pouco do arroz também para nós, hein? De fato, a nossa fronteira, campanha, enfim, o nosso produtor de arroz lá também satisfeito com o desempenho, com a produtividade do arroz. O mercado do arroz também se apresenta com preços bem interessantes, bem atrativos comparado com o ano passado, até com projeções de melhoras de preço. E a produtividade, o nosso produtor lá na região da campanha, fronteira, colhendo aí 150, 170 sacos de arroz por hectare, e que a Cotrijuí atuando de forma gradual, de forma positiva, fazendo negócios com o nosso produtor da campanha, com nossas estruturas de armazenamento, a nossa indústria, enfim, continuando no mercado, operando. Isso é importante e a gente quer agradecer lá ao nosso produtor da campanha, produtor de arroz, produtor de soja também daquela região, que tem apostado na revitalização da cooperativa. Presidente, expectativa para o trigo e aveia na área de atuação da Cotrijuí? A expectativa com o trigo, ela é positiva. O nosso produtor cooperado, que participou e está confiando no nosso plano de reestruturação, saneamento e revitalização, ele está sentindo no bolso. Adelar, nessa semana, o nosso produtor conseguiu comercializar trigo a R$ 730 a tonelada, ou seja, R$ 43,80. Produto disponível, depositado em regime de armazém geral na cooperativa, produtor fechando lotes a R$ 43,80 a saca de trigo. E isso está causando um otimismo no nosso produtor, que devemos, na área de ação da cooperativa, talvez ter um incremento de 20% a 30% a mais de trigo plantado nesta safra 2014. E lembrar para o nosso produtor que a Cotrijuí está aí à disposição para vender para ele o fertilizante, para oferecer uma assistência técnica responsável, para vender a ele defensivos, fungicidas, inseticidas necessários e principalmente com essa estrutura estática para guardar o seu produto com qualidade, com segregação, manter e conservar ele para o senhor buscar no período de entre-safra tal qual está aí, ou seja, fazendo negócios a R$ 43,80. Eu lembro, no passado, nós ficávamos com a palha de consolo. Parabéns, produtor, você que acreditou no nosso trabalho, depositou o seu produto em regime de armazém geral, está aí colhendo os resultados. E tenho certeza que junto, Adelar, todos nós juntos, Cotrijuí, direção, associado, funcionários, comunidade, que aposta na recuperação da cooperativa, aqueles que torcem, o bem sempre vai vencer o mal. E nós estamos sentindo a cada dia que passa esta energia que contagia o nosso produtor. Sabemos do nosso problema, sabemos que nós temos que pagar a conta corrente do associado, mas já tem associados até entendendo que talvez não é nem tão prioritário esse próprio pagamento do conta corrente, mas sim a cooperativa atuar com firmeza, com segurança, cumprindo rigorosamente tudo aquilo que ela está fazendo. E, claro que nós temos esse compromisso de pagar o nosso produtor, mas o produtor, na medida, o quê? Com esses exemplos práticos, estão sentindo e vivendo no dia a dia, participar cada vez mais. Então, nosso programa, Adelar, está aí no fim, precisávamos talvez um espaço até maior, diante da importância dos assuntos, mas agradecemos e prometemos voltar no próximo domingo. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigado, presidente. E mais uma vez, renovando o agradecimento a todos que seguem trabalhando com a Cotrijuí. Pratique o ato cooperativo efetivamente, porque assim você também ajuda a revitalizar a nossa Cotrijuí. Um abraço, bom dia, até o próximo domingo. No próximo domingo, às 8 horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí. Programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, Cooperativa Agropecuária e Industrial.